Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Carta aos Hebreus, nós vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 1 e versículo 2. Hebreus, capítulo 1 e verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por enquanto, só esses 2 versículos, depois pode ser que a gente lê mais alguns. Nós vamos hoje falar sobre eventos futuros. Eventos futuros. E o título que eu daria para essa mensagem seria: você estará lá? É uma pergunta que faz-nos pensar a respeito do futuro, né? O verbo está conjugado no futuro. E se eu faço a pergunta, você estará lá? Vem uma indagação por parte de vocês, com respeito ao tempo, ao lugar e como. O tempo, quando vai acontecer, o lugar em que vai acontecer e como vai acontecer. Dias atrás nós presenciamos um evento, né, que envolveu praticamente o mundo inteiro. Alguém lembra? Não que envolveu de uma maneira obrigatória, mas pelo menos o mundo inteiro ficou focado. A Copa do Mundo, né? Que país que foi? Rússia. Interessante, né? Um simples evento envolvendo praticamente o mundo inteiro, né? Todos, né, mesmo aqueles que não são muito chegados no esporte, ficaram focados nesse acontecimento. Até os cristãos, né, ficaram focados nesses jogos da Copa do Mundo, né? Os brasileiros, né, já tiveram o privilégio de, por 5 vezes, erguer aquele caneco, né, como campeão do mundo. 5 vezes. Alguém esteve lá ou não? Ninguém, né? Que bom, não perdeu nada, tá? Pelo contrário, ganhou. Outro evento que vai acontecer tão próximo, né, que vai envolver apenas o Brasil. Vocês lembram, sabem quem que era? Eleição. Eu gosto mais de falar pleito eleitoral. Mais bonito, né? O pleito, mais chique, isso, mais chique. O pleito eleitoral. Tendo em vista tudo que está acontecendo com os governantes do nosso país, não é preciso nem falar o que é, né? Fica difícil escolher um candidato ou candidatos com conduta correta, né? Fica difícil, não fica? Mas nós temos que escolher alguém para nos governar, né? É claro que não são todos que vão às urnas, né? Apenas aqueles que têm o título. Alguns com 16, 17 anos, e obrigatoriamente aqueles que têm acima de 18 anos e menos de 76, né? Até 75 ele tem que votar. Muito bem. Você vai estar lá? Nessa eleição? Vai estar nas urnas? É bem provável que sim, né? Uma porque é obrigatório. Mas vai existir alguns que vão estar viajando a trabalho, viajando, passeando, né? E vai ter que justificar a sua ausência.
senão ele vai ser multado, né? Eu estava verificando lá no cartório eleitoral, a multa é de R$3 para aqueles que vão justificar. Bastante, né? Então, tem gente que prefere justificar do que ir às urnas, né? Mas tudo bem. Tem muita coisa mais importante do que isso, né? Para nós pensarmos. Copa do Mundo, pleito eleitoral, eleição, candidato, política. Tem muita coisa muito mais importante para nós nos preocuparmos. É o que nós vamos falar hoje. Mas antes, algumas perguntas. Você está preocupado com o futuro do mundo? Você está preocupado com o futuro do Brasil? Você está preocupado com o seu futuro? São perguntas cruciais, né? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz com respeito ao futuro do nosso planeta, né? Dos habitantes do nosso planeta. Deus, nas pessoas dos profetas, né, como nós vemos, ele falou aos profetas, aos nossos pais, e por meio dos profetas, ele nos deixou bem claro aquilo que vai acontecer no futuro. Só que ele não deixou datas, né? O homem fica arranjando datas, mas Deus não deixou data. Ele apenas demonstrou de uma maneira bem cristalina, né? Como vai acontecer as coisas no futuro. E qual será a participação de cada um de nós nos eventos que ainda estão para acontecer? Qual a nossa posição com respeito a cada evento que vai ainda acontecer? Então, nós lemos, né, nesses 2 versículos de Hebreus, havendo Deus, outrora falado muitas vezes aos pais pelo profeta, né? E de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Deus falou pelos profetas e também nos falou pelo Filho. E nós vamos ver aquilo que vai acontecer por meio de apenas de um profeta, né? Vários deles falaram a respeito do futuro, mas nós vamos, o tempo não nos permite falar de todos, pois nem é preciso, né? Vamos abrir em Daniel. Daniel, capítulo 2. Eu não vou ler a história toda, a maior parte daqui conhece a história, né? Desse capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, que na ocasião era rei da Babilônia. Naquela época, a Babilônia, por meio de Nabucodonosor, liderava o mundo, dominava o mundo de então, o mundo moderno, como diz os historiadores, né? O mundo moderno daquela época. E Nabucodonosor teve um sonho em que os magos, né? Tem outra encantadores, né? Aqueles que lidam com magia, né? Não conseguiram contar para Nabucodonosor o sonho que ele tinha sonhado, e muito menos dar a interpretação. Mas depois alguém falou que tinha alguém no reino que sabia disso, que era Daniel. E ele contou o sonho e deu a sua interpretação. Então, o rei tinha sonhado com uma estátua, né? Que era feita, né? Que era composta de metais, né? Cabeça de ouro, os peitos, os braços, né? de prata, os peitos de bronze e as pernas de ferro, né? E os pés de barro misturado com ferro. E aí Daniel contou esse sonho, né, para Nabucodonosor. Provavelmente Nabucodonosor tinha esquecido o sonho. Ele contou, né? Aliás, Deus contou para Daniel. Se for ler a história, é muito bonita a história aí, né? E aí, Daniel deu, então, a interpretação. Então, quando ele deu a interpretação, que está no versículo... Eu estou com a Bíblia aqui, que não é que eu
que eu faço as minhas anotações, então fica difícil demais de achar. Versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, eis uma grande estátua. Esta era imensa e extraordinária, de extraordinário esplendor. Estava em pé e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora eu queria que vocês me ajudassem quando ele dá a explicação desses 36. Este é o sonho. Também a sua interpretação direi ao rei. Quando eu falei que Deus, por meio do profeta, ele deixou bem claro aquilo que vai acontecer, é isso que Daniel vai falar agora para aquele rei, que era um rei ímpio, né? Um rei pagão, e Deus, então, mostrou para Daniel a interpretação. Tu, ó rei, versículo 37, tu, ó rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer. E por meio daquilo que ele ficou sabendo, nós também podemos ficar sabendo. Então, quando nós recorremos à Bíblia, né, para descobrir, para se inteirar daquilo que vai acontecer, é uma atitude brilhante, né, porque nós estamos buscando informações num documento, né, num livro, que nós podemos ter plena confiança. Existem os historiadores, né, que não são da Bíblia, que também relatam os acontecimentos, né, do passado, e eles confirmam aquilo que a Bíblia relatou, né, com respeito a esses 4 reis, né, o rei Nabucodonosor, que foi representado pelo ouro, né, cabeça, e também logo depois pela prata, né, que foi o reino do Medo-Persas, e depois da Grécia, né, por meio de Alexandre governando.
e também depois pelo governo romano, liderado pelos Césares, que ainda, pelo que nós lemos nesse trecho, ainda não terminou. Ficou apenas suspenso, né? Ficando uma parte para se cumprir ainda num futuro, talvez num futuro bem próximo. Então, nós vamos falar alguma coisinha sobre as coisas que vão acontecer, né? Aquilo que já aconteceu, já aconteceu. Mas eu queria deixar bem claro aqui, esta noite, nada de sensacionalismo, né? Como muitos fazem. Uma vez escutei uma pregação de um menino na televisão, mas só fazia sensacionalismo. Nada de especulação, nada de matar a curiosidade, né? Eu estou lembrando de uma pregação de um jovem que fez dias atrás aí. Ele deixou bem claro, né? A mensagem, depois no final ele falou, você entendeu a mensagem? Então o nosso objetivo é que você entenda a mensagem. Porque é preciso entender para tomar uma decisão. Então, Deus falando com Daniel, né? Ele deixou bem claro aquilo que vai acontecer. Quando nós lemos do último reinado, que é o reinado de Roma, né? Liderado pelos Césares, né? Ficou uma parte do reino sem cumprir. Esse reino de Roma, ele ainda, aliás, estava, não vou dizer no começo, mas já fazia um bom tempo que ele reinava, né? Na época que Jesus nasceu. Mas perdurou por muito tempo ainda, mesmo depois do tempo da igreja e muitos anos depois. E ficou suspenso uma parte daquela profecia de Daniel, aquela parte dos 10 dedos, né? Que ele deu a interpretação como representando 10 reis. E no capítulo 7 também de Daniel, nós vemos ali a mesma coisa, quase a mesma coisa do capítulo 2. Só que os elementos ali não são metais, são animais, né? Nós vemos ali animais representando os reinos, que na verdade é a mesma coisa, né? Então, quando Daniel, no livro de Daniel, o versículo que nós lemos lá, que nos dias daqueles reis, né? Daqueles 10 dedos, né? Representando 10 reis. No dia daqueles 10 reis, levantará um outro rei, né? Uma pedra vai cair e destruir todos aqueles reis. Essa pedra nós sabemos quem que é, né? O salmista, no Salmo 118, ele fala que a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser cabeça de esquina. Ele veio, né? A pedra veio, mas não caiu do céu. Ela veio, mas o seu povo rejeitou, né? Mas essa pedra um dia vai cair do céu e destruir os reinos, né? Aqueles 10 reinos que nós vamos dar algumas pinceladas aqui. Entre aqueles 10 reis, levantou-se um outro, né? Um outro rei, né? Figurado por chifre pequeno. Chifre pequeno, porque lá no capítulo 7, eles são representados por 10 chifres. Levantou um chifre pequeno. E chifre pequeno, nós também sabemos quem que é, pelos estudos que nós tivemos, né? E há muito tempo já nós vimos aprendendo isso aí. Nós sabemos quem é esse chifre pequeno, né? É o tal de Anticristo. É o tal de Anticristo. Ele reinará neste mundo por 7 anos. E é denominado por Daniel, no capítulo 9, por o príncipe que há de vir. Ele é denominado por Daniel, o príncipe que há de vir. Um príncipe poderoso, né? Feroz, porque lá no capítulo 7 é representado por um animal feroz, esse chifre pequeno, né? Nos dias desse rei, né? Desse rei anticristo, né? Que é anticristo, vão ser dias difíceis, como nós lemos em várias passagens, né? Dos profetas, né? E também Jesus falando aos seus discípulos, né?
principalmente no capítulo 24 de Mateus, ele fala que a respeito dos dias difíceis que serão nesses últimos dias. E no Apocalipse também nós vemos que a coisa vai ser complicado, né? Esse indivíduo, né, é um homem qualquer, né? Um homem nascido entre os homens mesmo. Não é um extraterrestre, nada disso. É um homem que nascido aqui na Terra mesmo. É conhecido popularmente pelo povo, né? E por nós também, né? A besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse. Não importa, para nós não importa o nome. Se ele é a besta, e também Paulo fala em 1 Tessalonicenses, que ele é o iníquo, né? O iníquo que vai se levantar naqueles dias. Não importa o nome. Ele também não importa. Nós temos certeza que ele não vai ser eleito por sufrágio universal. Nós, como nós falamos, né? Se não me engano, quando vai ser setembro a eleição? Outubro, né? Outubro vai ter o sufrágio, né? A eleição que nós vamos escolher. Esse cara aí que nós estamos falando, ele não vai ser escolhido por sufrágio universal. E muito menos por uma escolha democrática, né? Ele não vai ser escolhido por uma escolha democrática. Mas vai ser colocado no poder mundial pelas forças malignas. Não é preciso nós entrarmos em detalhe, porque aí delonga muito tempo. Mas ele vai ser colocado no poder pelas forças malignas. Inicialmente, ele vai fazer um pacto com Daniel, com Israel, por 7 anos. Mas ele vai quebrar esse pacto no meio dos 7 anos, nos 3 anos e meio. Nessa primeira metade, 3 anos e meio, 1260 dias, ele vai se identificar como o grande líder do mundo. Vai se identificar como o libertador. Ele será o falso Cristo, né? Vai ser o falso Cristo. Se nós lermos lá no Apocalipse, né, quando foi aberto os selos, né, João, né, no Apocalipse, o profeta do Apocalipse, né, ele fala que viu o cavalo branco, né, e lá está montado um cara que parecido com Cristo, mas ele era o falso Cristo. Ele era o falso Cristo. Por que nós podemos dizer com toda certeza que ele é o falso Cristo? Porque foi um anjo que mandou ele falar. E anjo não dá ordem para Cristo, tá? Anjo não dá ordem para Cristo. E outra, ele veio, foi dado a espada, né, para ele vencer. Cristo sempre foi o vencedor. Bom, este homem, né, que nós estamos falando, que é aquela ponta pequena, o iníquo, a besta, né? Ele vai, na segunda metade, ele vai tentar, né, colocar em ordem as coisas no mundo, porque a crise vai aumentar, né? E ele, para fazer um controle das pessoas, ele vai exigir uma marca nas pessoas. Ele vai exigir uma senha, né? Ou então um código, que nós chamamos de a marca da besta, né? Para que isso aí? Para que as pessoas possam comprar ou vender. Ou melhor dizendo, para que as pessoas possam sobreviver nesses dias, nessa segunda metade dos 7 anos. É bem resumido essa ocasião, né? Eu vou parar por aqui, com respeito a isso. Você vai estar lá? Você vai estar nesse dia, nessa época, né? Chamada de a tribulação e grande tribulação? Faça uma reflexão. Mas antes disso, um pouquinho antes disso, vai acontecer um outro evento. É um sumiço de gente. Vai sumir gente desse planeta. Tão rápido que nenhum olho humano vai poder contemplar. Tão rápido. É chamado por Paulo em Tessalonicenses capítulo 4, de arrebatamento. Por que arrebatamento? Porque as pessoas vão ser retiradas desse planeta. E arrebatamento dá uma impressão que é tirado sem ninguém puder impedir. Sem ninguém poder impedir. E esse arrebatamento, nós temos uma promessa, né, daquele que
vai ser o arrebatador. Em João capítulo 14, versículo 1 em diante, uns 2, 3 versículos, ele fala assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vocês podem me ajudar? Se assim não for, vai continuar. Mas voltarei. Para que onde? Isso é o arrebatamento. Isso é o arrebatamento. Jesus estava falando para os seus discípulos, dando um ânimo para os seus discípulos, né? Com respeito a esse dia, né? Esse dia que nós estamos falando. Eu pergunto, você vai estar lá? É momento de reflexão. Ou você vai estar, ou você não vai estar. Talvez você esteja pensando com você mesmo, eu não vou estar, mas eu gostaria de estar nesse dia. O que eu devo fazer? O próprio Senhor, né? O próprio Jesus, o próprio arrebatador, ele dá a resposta. Nesse versículo que nós lemos, a primeira coisa que ele falou assim: não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. E a segunda coisa, credes em Deus. E a terceira, credes também em mim. Não se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. E se você não entende o que é isso, crer em Deus e crer em Jesus Cristo, pergunte depois da reunião para alguém que entende, né? Que com certeza vai explicar para você. Outro meio, né, de fazer parte desse arrebatamento, também o Senhor Jesus falou para uma mulher, com respeito a isso. Não sei se vocês estão sabendo, né, que ele falou para uma mulher com respeito a esse dia glorioso. Eu creio que ele estava se referindo a esse dia glorioso. Ele falou para Marta, né, no capítulo 11, naquela ocasião em que Lázaro foi ressuscitado, né? No versículo 25 do capítulo 11, Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se no dia do arrebatamento você estiver morto, com certeza, se você creu em Deus, creu no Senhor Jesus, você vai ressuscitar e vai viver novamente. Segunda coisa, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se você estiver vivo no dia do arrebatamento, você não vai morrer eternamente. Crês isto? Eu faço a pergunta, você vai estar lá? Agora, dando um rápido passagem, né, em alguns outros acontecimentos futuros. Com respeito àquele reino de 7 anos que nós acabamos de falar, antes do arrebatamento, né? Antes de falar do arrebatamento, que é o reinado da besta, vão ter pessoas lá. E quem vai participar daquele reinado de 7 anos? É aqueles que não forem arrebatados. É aqueles que não forem arrebatados, participarão desse reinado. Então, serão súditos da besta, né? Por 7 anos. Depois desse dia, tem um evento que está relatado em Apocalipse. Este é o Senhor Jesus que mostrou para João. É as bodas do Cordeiro. Capítulo 19, o versículo 7 e o versículo 9. Vamos ler. Eu procuro aqui, já leio aqui para vocês. Não precisa nem vocês lerem.
capítulo 19, versículo 7, diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bodas do Cordeiro. Nesses poucos versículos, nós podemos descobrir, que o Senhor Jesus torna pura a sua esposa. Por que nós podemos saber disso? Porque ele foi dado à sua esposa vestes, vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho representa os atos de justiça dos santos. Você vai estar lá? Nas bodas do Cordeiro? Agora vamos falar sobre um outro evento. A vinda de Cristo em glória. A vinda de Cristo em glória. Nós sabemos perfeitamente, todos sabem, até comemora o nascimento de Jesus aqui no mundo, dia de Natal. Ele veio aqui neste mundo, a primeira vez, mas ele vai vir uma outra vez. Ele veio humildemente. Ele veio, nasceu numa manjedoura, veio como cordeiro, morreu numa cruz. Mas ele virá uma segunda vez. Ele virá em glória para reinar neste mundo. Para reinar neste mundo. Então, o próximo reinado, o próximo rei que vai dominar o mundo é o reino de Cristo. Vai dominar este mundo. E vai ser um reino de 1000 anos, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. Então, esta vinda de Cristo em glória está relatada em Mateus capítulo 24, versículo 29 até o 30. Nós não vamos ler, a vinda de Cristo em glória. Você vai estar nesse dia? Você vai estar lá? Nesse dia que Cristo vai vir em glória? Nesse dia, Cristo vai derrotar aqueles que são contra Ele. Está relatado em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 17. Ele vai derrotar aqueles que são contra Ele, aqueles que são a favor, o anticristo. E após essa derrota desses inimigos de Cristo, Ele vai inaugurar o milênio. Ele vai inaugurar o milênio. O próprio nome diz, 1000 anos. Daniel, lá no capítulo 2, ele fala que vai ser um reino que jamais será destruído. Jamais será destruído. A pedra primeiro vai cair e destruir, mas depois ele vai reinar. Ele será o dominador desse mundo por 1000 anos. Esse mundo que nós estamos aqui, não é mundo diferente, não é nova terra, nem novo céu, é esse mundo mesmo. Ele vai dominar este mundo por 1000 anos. Você vai estar lá? Você pode estar lá, juntamente com ele reinando. Você vai estar lá? Antes de nós partirmos para o próximo evento, apenas 2 coisas que vão acontecer antes desse 1000 anos. A besta, aquele cara que nós chamamos de anticristo, ele vai ser lançado no lago de fogo, vai ser lançado vivo no lago de fogo. Ele tem um colega de trabalho que chama de falso profeta. Ele também vai ser lançado no lago de fogo. Vai ter um terceiro elemento, que se chama o enganador, o dragão. Ele vai ser lançado no abismo, vai ser amarrado e lançado no abismo. Talvez seja um dos buracos negros que aquele cara lá, cientista, que não sei o nome, é difícil de pronunciar, Falou talvez seja um buraco negro, Obviamente, então nós teremos 1000 anos
sem essa tríade, né, maligna. A besta, né, o falso profeta e o dragão, que é o Satanás. Satanás, que sempre dominou o mundo, esteve presente no mundo. Agora ele vai estar longe desse planeta, né? Ele não vai mais amolar ninguém. Próximo evento. O grande trono branco. Está descrito por Jesus, por meio de João, em Apocalipse do 11 a 15. Se você procurar na Bíblia inteira, né? Na Bíblia inteira, que é composta de 66 livros, né? 31 mil e poucos versículos, né? E 1.100 e poucos capítulos, né? Você nunca vai achar um texto tão terrível como esse de Apocalipse 20, do 11 a 15. É o texto mais terrível da Bíblia. Porque ali vai estar reunido uma grande multidão de gente que não vai ter jeito mais. Vão ser julgados, como diz o texto, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E eles serão lançados também no lago de fogo, juntamente com a besta e os falsos profetas. 1000 anos já estão lá, já fazem que estão lá. E aqueles que vão ser julgados no trono branco vão também passar a eternidade ali no lago de fogo. São os mais terríveis textos, o mais terrível versículo da Bíblia. 20 de Apocalipse, versículo 11 e o 15. Quem são os participantes? Aqueles que não foram registrados num livro chamado Livro da Vida. Todos aqueles que são salvos por meio do sangue de Jesus estão com os nomes registrados num livro chamado Livro da Vida. E essas pessoas não estão registrados. E eles, então, serão os participantes deste evento tão triste, né? Tão terrível. A eles, a essas pessoas, o Senhor Jesus, como juiz, vai prolatar a sentença condenatória. O Supremo Juiz vai prolatar a sentença condenatória, que será separação perpétua de Deus, morte eterna. Nada de recursos, nada de habeas corpus, né? Pois se trata de última instância. Você vai estar lá? Para terminar, o evento final, a inauguração da eternidade. Todos do mundo inteiro, desde Adão, o primeiro homem, até o último, vai estar presente. Todos vão estar presentes. Portanto, não é preciso fazer a pergunta se você vai estar lá, porque você vai estar lá na eternidade. Basta apenas você refletir em qual eternidade que você vai morar para sempre. Só isso, refletir em qual eternidade você vai morar para sempre. Se é com Deus, ou é com Satanás, o falso profeta, e o anticristo lá no lago de fogo. Ainda há tempo, ainda há oportunidade. Onde será o seu lar eterno? Onde será? Tem um hino nosso que diz assim: quem é que vai com Jesus morar nos céus? Quem é que vai morar com Jesus nos céus? Vai tu, vou eu? Depois tem outro hino que fala assim, aqueles que estão convictos, né, de que vão morar com Jesus, vai falar: tenho morada com todos os remidos. Tenho morada com todos os remidos. Eu vou parar por aqui e vou deixar para você pensar nesses últimos minutos, enquanto provavelmente, não sei se o abridor da reunião vai cantar hino, mas para você refletir, você pode ainda hoje, né, não fazer parte daquele grande grupo de pessoas
que vai fazer parte do grande trono branco. Você pode ter seu nome hoje escrito no livro da vida, para ser salvo eternamente, morar com Jesus eternamente. Quem é que vai com Jesus morar lá nos céus? Vai tu, vou eu? Se você decidir, hoje mesmo, né? Agora mesmo, ao lado do Senhor Jesus, nós nos poderemos nos encontrar lá naquele dia. Que Deus possa abençoar essa pequena mensagem, que possa realmente provocar em cada coração o desejo de salvar-se da perdição eterna, salvar-se do lago de fogo e ir até os braços de Jesus para morar com Ele eternamente. Amém.